Olá, muito bom dia, amado ouvinte, graça e paz. Que bom podermos começar mais uma semana sob a orientação e a direção do nosso Deus, o qual nós amamos, servimos. E sempre é bom começar a nova semana voltando o nosso coração para a orientação e a direção da palavra de Deus. Espero que esteja bem, juntamente com sua família, desfrutando dos cuidados, das bênçãos de Deus. A PIB de Marechal, ela está assim em festa por ocasião dos seus 71 anos de sua organização aqui em nossa cidade. Mas de uma coisa nós temos certeza: nós não podemos baixar a guarda. Frente ao combate que é a vida cristã, segundo Paulo em Timóteo 4,7, é um bom combate. Para tanto, para combater este bom combate, nós temos que nos manter alertas e saudáveis. Cristãos vitoriosos são cristãos saudáveis. Igrejas vitoriosas são igrejas saudáveis. Sem saúde, a tropa perece e a guerra é perdida. Não foi por capricho que, ao chegarem no acampamento na Itália, os soldados brasileiros rapidamente passaram por uma inspeção de saúde e foram prontamente medicados com penicilina pelo exército americano. Crentes e igrejas doentes na frente de batalha se tornam um peso para o exército do Senhor em marcha. Quando o número de combatentes é menor que o número de médicos e de enfermeiros na linha de frente, cuidando dos enfermos e dos feridos, as conquistas emperram, ficamos vulneráveis e o inimigo prospera. Por isso, estamos em guerra e precisamos ser saudáveis. A nossa guerra, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6:12, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Cabe então nos perguntar: é possível medir a saúde espiritual de uma pessoa ou de uma igreja? Como aferir a saúde espiritual de uma pessoa ou de uma igreja? Por exemplo, no ser humano é o seguinte: pressão arterial normal para o homem, 12/8. A medida ideal para a circunferência do abdômen dos homens é de 94 centímetros, das mulheres é 80. O nível de colesterol total desejável no sangue deve ser inferior a 200 miligramas decalitros. O IMC, índice de massa corporal considerado normal para os homens, está entre 20,7 e 26,4 quilogramas, e para as mulheres está entre 19,1 e 25,8. Sim, é possível medir a saúde de uma pessoa, mas é possível medir a saúde espiritual de uma pessoa ou de uma igreja? Quais são as medidas de saúde? Para descobrirmos, é preciso atentarmos ao que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Fé, esperança e amor formam a trilogia divina, compõem as medidas de saúde espiritual de um indivíduo ou de uma igreja. Essas medidas saltam das páginas nas cartas de Paulo. Elas formam uma perspectiva abrangente para avaliar a saúde da vida cristã, tanto do indivíduo quanto da igreja. Gordon Fee, um estudioso do Novo Testamento, escreveu assim sobre essas medidas: estas palavras abrangem toda a existência cristã, à medida em que os crentes vivem a vida no Espírito, na presente época, esperando o fim. Ainda Paulo Barrett, outro estudioso, referiu-se à fé, esperança e amor como os elementos centrais, essenciais e infalíveis no cristianismo. Então, conforme o apóstolo Paulo ensinou, saúde espiritual é atingir a medida da plenitude de Cristo. Mas que medida é essa? Como é que podemos chegar a esta estatura da plenitude de Cristo? Paulo, se dirigindo à igreja de Corinto, não os elogiou por essas medidas. O que o apóstolo fez foi informar aqueles crentes que lhes faltavam saúde, porque lhes faltava fé, esperança e amor. Eles eram daquela forma doentes,
justamente por lhes faltar as medidas de saúde. Quando ele escreve aqui em 1 Coríntios, destacando e definindo o amor, Paulo pontuou exatamente tudo aquilo que os coríntios não eram por lhes faltar precisamente a fé, a esperança e o amor. Ele começa dizendo assim no verso 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Queridos, eles ostentavam os meios, ou seja, dons para o aperfeiçoamento dos santos, e não se preocupavam com os fins. Amar e servir aqueles que desfrutarão do descanso eterno com Cristo. No verso 8 e 10, Paulo continua dizendo: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, Cristo, o que é imperfeito desaparecerá, ou seja, os dons que o homem hoje imperfeito precisa. Amados ouvintes, as medidas de uma igreja saudável são fé, esperança e amor. Mas o que significa na prática as medidas da fé, da esperança e do amor? Como obtê-las? A fé, ela se agarra à palavra de Deus e nela confia para agir. Hebreus 11, 1 ao 3 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. João Calvino, interpretando esse texto, disse assim sobre a fé: fé nessa passagem é aquele conhecimento de Deus e da vontade divina que nós obtemos através do ministério da igreja, ou seja, por meio da pregação da palavra. A vida medida pela fé é aquela que se regozija em agir pela fé. Por isso, em Hebreus 11:6, o autor diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. A fé, portanto, se agarra à palavra de Deus, confia nesta palavra para agir e para fazer com que o propósito de Deus seja alcançado. Mas temos também a esperança. Enquanto a fé se agarra às palavras da Bíblia e nelas confia para agir, a esperança se firma na felicidade futura, aguardando pela fé o cumprimento das promessas de Deus. Em Hebreus 12, 1 seguintes, o autor diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Sobre a esperança, João Calvino disse assim: a esperança nada mais é do que perseverança na fé. Quando nós tivermos crido e confiado na palavra de Deus, a esperança nos fará perseverar até o cumprimento das promessas de Deus. Portanto, assim como a fé é a mãe da esperança, a esperança é que sustenta a nossa fé, de modo a não desfalecer ou desanimar. A fé, portanto, prezado ouvinte, nos faz agir segundo a palavra de Deus, e a esperança nos faz perseverar com fé, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Mas também temos a terceira verdade sobre as medidas de uma igreja saudável, que é o amor. E o amor é uma coisa rara hoje em dia. Existe sim uma variedade de manifestações carnais e mundanas que as pessoas costumam chamar de amor. Mas amor bíblico e genuíno é raro, é muito escasso, conforme nós podemos ver aqui nos versos 4 ao 7 de 1 Coríntios 13. Sem amor, a vida e qualquer igreja fica enferma.
Mas por que o amor bíblico se tornou uma commodity rara em nossos dias? Jesus disse que, na medida em que o fim se aproxima, a fé desaparece. Lucas 18, 7 e 8 diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará, porventura, fé na terra? Amados ouvintes, sem fé e sem esperança, ninguém consegue amar, pois o amor é fruto de fé. Fé gera esperança, esperança sustenta a fé e esperança produzem amor. E como é que o amor é fruto da fé? Porque o amor lança fora o medo de servir, de andar a segunda milha, de perdoar, de ser paciente. Enfim, o amor lança fora o medo de se relacionar e de praticar o bem sem olhar a quem. O amor lança fora o medo porque ele é fruto da fé. O amor é a fé em ação, e este amor glorifica a Deus. 71 anos depois da organização da primeira igreja aqui em Marechal, e nós ainda estamos em guerra. O combate da fé está em curso para todos nós, e assim será até a morte ou o retorno de Cristo, quando Ele buscar a sua igreja. Para tanto, hoje, o nosso desafio é que nós precisamos ser saudáveis para não perdermos esta guerra. De nossa saúde dependem o treinamento, a condição para manusear o armamento e a disposição para o enfrentamento. As medidas de uma igreja saudável são a fé, a esperança e o amor. Tudo o que somos e fazemos como igreja devem levar a esta perspectiva divina que está na sua palavra. Precisamos produzir e propagar a fé. Precisamos revigorar e repartir a esperança. Precisamos cultivar e compartilhar o amor. Que Deus possa revestir com graça, com poder a sua igreja, a PIB de Marechal. Que todos os membros possam ter consciência da busca de uma vida saudável, para que a igreja se torne uma igreja saudável, para a glória do Senhor. Parabéns a todos aqueles que compõem a primeira Igreja Batista em Marechal Cândido Rondão, pelo investimento no reino, na obra do Senhor, e pelo desejo de sempre fazer com que o reino alcance vidas e corações. Que Deus nos capacite e nos use sempre mais e mais para a sua glória. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém.